Saudações, meus queridos irmãos e irmãs. Eu sou a irmã Rosilene. Hoje eu estou aqui fazendo a segunda parte do vídeo, onde diz por que eu passei a usar o véu, a cobrir meu cabelo, para pregar, ensinar e orar. Como eu sou adventista do sétimo dia, algumas irmãs da minha igreja estão me perguntando, me questionando, por que eu passei a cobrir minha cabeça para orar, ensinar e pregar, visto que a igreja não tem esse costume. Então, elas me questionaram, fizeram a seguinte pergunta: mas, irmã Rosilene, no verso 15 de 1 Coríntios 11, está dizendo que o cabelo é o véu da mulher. E no verso 16, está dizendo que as igrejas não têm esse costume. Mas será que o texto está dizendo isso mesmo? Vamos ver, bora para o vídeo, vamos ver a verdadeira interpretação desses textos. Texto para a base de estudo. Bíblia King James Fiel, 1 Coríntios 11, do verso 13 ao 16. É decente que uma mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido? Mas se a mulher tem cabelo comprido, isso é glória para ela, pois seu cabelo lhe foi dado para se cobrir. Mas se algum homem quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Pois bem, nos versos 14 e 15, Paulo está falando da natureza do homem e da mulher. A originalidade, a característica, a classificação, o gênero, a marca que cada um tem. Paulo diz que o cabelo comprido é a glória dela mesma. Não tem como usar o verso 15 para contradizer o próprio Paulo no verso 5. Vejam que no verso 5 e 6 mostra claramente que o cabelo na oração não é véu. Porém, a mulher deve se cobrir na oração, porque o cabelo dela não é véu. No verso 5, o cabelo dela não é véu. Porém, na natureza, conforme o verso 14 e 15, o cabelo da mulher é para cobrir como um véu natural. Mas na natureza, ele está falando da distinção dela, que o cabelo é glória para ela mesma, não para a glória de Deus. Entenderam? Porém, ele diz claramente que o homem tem o cabelo curto porque ele não precisa cobrir-se, porque ele é a glória de Deus. Ele não precisa cobrir-se. Mas a mulher foi feita para a glória do homem. E o cabelo é a glória da mulher. Porém, quando ela for se conectar a Deus, ela deve cobrir o seu cabelo, que é a glória dela mesma. Entendeu? Então, resumindo, na oração, o cabelo da mulher não é véu. Ela deve cobrir-se, no verso 5. No verso 14 e 15, fala da natureza dela, da originalidade, que ela deve ter o cabelo comprido, que é honroso, é glória para ela mesma. Quando ela for se reportar ao Pai, a Deus, a Jesus, ela deve cobrir em reverência, entendeu? Durante a oração, durante a pregação, quando ela for profetizar, ensinar, orar. Deus fez a mulher para a glória do homem e fez o homem para a glória de Deus. Porém, ele não deve se cobrir e também é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido. Não, ou seja, não faz parte da natureza do homem ter cabelo comprido. Isso que o verso 14 e 15 quer dizer, entendeu? Então, é a distinção, é a originalidade de cada um. Está falando da natureza deles. Ou seja, mas se é vergonha para a mulher tosquiar o cabelo,
e ficar careca, então cubra-se na oração. Se o véu é meu cabelo, como eu posso tirar o meu cabelo e depois colocá-lo de novo? Afirmar que o véu é o cabelo da mulher na oração é a mesma coisa de estar distorcendo, pegando o apóstolo Paulo para distorcer, contradizer ele mesmo. Ele não está fazendo isso. Não tem como ele contradizer ele mesmo. Então tem que entender o contexto que ele está dizendo aí. Então, visto que o cabelo comprido é a glória da mulher mesma, e se ela raspar a cabeça, é como se ela tivesse perdido a sua glória, entendeu? Por isso Paulo diz que se é vergonhoso para ela tosquiar, né, raspar o cabelo, raspar a cabeça, então ela deve cobrir-se para falar com Deus, porque cabelo curto, cabelo tosquiado, curtinho, quem usa são os homens e não as mulheres. Faz parte da natureza de cada um. Porém, quando ela for se conectar a Deus, orar, pregar, ensinar, ela deve cobrir para orar a Deus em reverência, respeitando e concordando com o ordenamento que Deus estabeleceu desde a criação, onde eu expliquei no vídeo 1, que fala das hierarquias, né? Há uma hierarquia entre Deus o Pai, sendo o cabeça do Filho. Deus é a cabeça de Cristo, porque Ele enviou seu Filho unigênito para salvar o mundo do pecado. E Cristo é o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher. Eu expliquei bem no vídeo anterior que não é em sentido de superioridade, porque Deus, o Pai e o Filho é o mesmo em glória, poder e majestade, porém ele enviou o Filho nesse sentido, né, para salvar o mundo. Então ele é o cabeça de Cristo. E enfim, o homem cabeça da mulher, e Cristo cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. Faz parte. A gente deve respeitar o papel e a natureza de cada um. Natureza de Deus o Pai, Deus o Filho, do homem e da mulher. Como expliquei no vídeo anterior, enquanto esse ordenamento, essa hierarquia existir na Bíblia, que é uma coisa perpétua, o uso do véu jamais será um mero costume ou uma cultura. Isso está fundamentado na Bíblia. Se eu disser que hoje em dia a mulher não deve usar mais véu, entendeu? Eu vou estar quebrando, quebrando o papel do homem e da mulher e de Deus e de Jesus na Bíblia, entendeu? Esse ordenamento estabelecido desde a criação sempre vai existir, sempre vai valer. Agora vamos para o verso 16. Um texto que está mal interpretado, né, distorcido pelas pessoas, que elas usam isso para dizer que não é costume das igrejas usar o véu. Mas vamos ver o que o texto está dizendo. Qual o sentido do texto? Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então aqui é usado fora de contexto para dizer que não é um costume da igreja usar o véu. Mas o texto se refere à palavra contencioso. Contencioso. Ou seja, na verdade, Paulo está dizendo que nem ele, nem as igrejas têm o costume de ser contencioso. Ou seja, eles não têm o costume, as igrejas não têm o costume de contender, de brigar, de discutir sobre tudo que ele está falando aí a respeito do véu, que no verso 5 a mulher deve orar para cobrir a cabeça, né? Que no verso 14 e 15, ali ele está falando da natureza de cada um, que o homem tem que usar o cabelo curtinho para orar a Deus, né? Porque é estranho ele usar
Cabelo comprido é vergonhoso para ele, mas a mulher ter o cabelo comprido para cobrir-se na natureza dela, né, na sua originalidade, ela deve ter o cabelo comprido e que é uma honra para ela mesma, é glória para ela mesma, ou seja, o cabelo foi feito para a glória dela, né, cabelo comprido. Então, não para a glória de Deus. Quando ela for orar ao Senhor, ela deve cobrir o cabelo. No verso 5 está falando isso. Então, veja bem que aí está se tratando da natureza da mulher, não na oração, tá bom? Ok, então, tanto que no verso 5 ele diz isso, claramente, que a mulher deve se cobrir para falar com Deus e profetizar. O apóstolo não vai combater ele mesmo. Tem que entender o texto, entender o contexto que ele está dizendo aqui. Na época de Paulo, ele está dizendo aí, né, em 1 Coríntios 11, que as igrejas estavam em divisão por causa disso, né, em contendas. Então, ele explicou, em 1 Coríntios, capítulo 11 inteiro, ele explicou sobre o uso do véu, né, da mulher cobrir a cabeça. Ele explicou certinho o que é. Aí ele diz, né, em outras palavras, mas se você quer contender, ou seja, quer brigar, quer discutir, o apóstolo diz que nem ele e nem as igrejas de Deus têm esse costume, gente, costume de contender, de entrar em discussão, discórdia, entendeu? Contra o que ele ensinou ali, né? Contra o que ele mostrou ali, porque ele é inspirado por Deus, entendeu? Então, ele não está falando que não é um costume das mulheres usarem o véu nas igrejas. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que não tem o costume de contender, tá? De brigar, discutir. É isso que ele está dizendo. Não o costume de não usar o véu. Não tem o costume de contender, tá bom?